E amém. Você pode dizer um amém aí? Amém. Você em casa também diga um amém aí, sentar no sofá aí, comendo uma pipoca, não sei, tomara que não. Mas vamos lá. Se eu fosse pôr um tema na mensagem de hoje, eu colocaria assim, o querer e o realizar. Diga comigo assim, o querer e o realizar. Como é difícil isso acontecer na nossa vida. Como é gostoso pregar pra gente, irmão, estava com uma saudade disso, de ficar olhando somente uma câmera, né, Gil? Bom demais isso. Como é difícil, às vezes, estou falando para mim, a gente querer uma coisa e essas coisas que nós queremos realizar. Talvez não seja só difícil para mim, talvez seja difícil para você também. Quantos aqui almejam um sonho e está difícil de realizar na sua vida? Nossa, que bom fazer parte desse grupo. Porque nós queremos, ainda mais que nós somos como seres humanos que somos inconstantes. Talvez você, quando tinha seus 12 anos de idade, seus 13 anos de idade, você falou assim, eu quero uma festa de 15 anos daquela. Aí, quando vou chegando perto de 15 anos de idade, eu fui na sua festa de 15 anos, Sara, foi aquela mesmo, parabéns. E quando você está chegando perto dos 15 anos, assim, não, prefiro ir para Disney. O dinheiro que eu gastaria com dinheiro na festa, eu vou para Disney, vou para outro lugar, vou viajar. E você fala assim, e você que vai casar, como é difícil você querer casar. Mas casar é difícil. Amém. Soltou até uma música o João aí. Está preocupado, João? Não? Então assim, também o querer é difícil. E você, assim, eu não pretendo, está difícil de arrumar namorada. Eu sei, irmão, eu entendo o seu caso. Mas vai chegar. Eu escuto poucos améns, mas não tem problema com isso. Aleluia. E talvez você assim, querer, porque a gente é inconstante. Nós queremos uma coisa hoje e nós queremos outra coisa amanhã. Quantos aqui já trocaram de ideia na loja? Você foi para comprar alguma coisa na loja, dentro da loja você trocou de ideia. Somos inconstantes. Você pensa assim no nosso coração, assim, eu quero tanto, a palavra de Deus fala no seu coração, eu quero tanto perdoar aquela pessoa. Eu quero tanto perdoar, eu vou perdoar. Aí você chega na sua casa, você vê alguma coisa, assim, eu queria Deus, mas agora não quero mais, eu quero o ódio mortal sobre ela. Não adianta. Porque nós somos inconstantes e querer realizar é totalmente uma coisa difícil de ser alcançada. Mas, nós temos um Deus, nós temos um Deus, que tanto querer e o realizar está nas mãos dEle. Ele quer e Ele pode realizar. Olha que coisa. Nós temos um Deus que tanto querer está na mão dEle, e quanto realizar também está na mão dEle. E às vezes é difícil nós entendermos isso. Mas vamos para a Bíblia. Chegou um homem leproso perto de Jesus e falou assim, se o Senhor quiser, eu posso ser curado. Jesus falou para ele assim, eu quero, seja curado. Eu conheço a história da avó do Gil, falou assim, se eu tivesse umas batatas, eu cozinharia elas, fazia uma batatada aqui em casa, seria maravilhoso. Deus no céu falou assim, eu quero que você esteja na batata. A vizinha bateu na porta, entregou um saco de batata. Nosso pastor Toninho parou lá no templo, lá na catedral, aqui na frente, e falou assim, se o senhor precisar de um homem para erguer essa igreja, eis-me aqui. Deus no céu falou assim, eita, eu quero, eu posso, eu quero e vou realizar. A gente fica pensando assim, mas será que é tão fácil assim? Parece um filme, né? Mas se a gente for ler a Bíblia, não parece um filme? Olha a história, Sara. Um homem chamado Saulo, no meio de uma floresta, ou no meio de um caminho, pronto para matar cristãos, pronto para matar pessoas, apareceu um carro de fogo na frente dele. Irmão, Deus é cineasta. É isso que fala? Isso, né? Eu falei certo? Falei? Deus é isso. Um cara falou assim, Saulo, Saulo, por que você me persegues? Não, parece filme. Olha a história ainda, Saulo vai assim, Saulo fica cego, vai para uma casa, aí Deus manda um sonho para Ananias. Ananias sonha, vai na casa de Saulo chamar ele para minha obra. Ananias foi, mas Saulo foi lá e... Irmão, é cinema. Fala assim para o seu irmão, assim, você é difícil falar, que vontade de falar, cutuca seu irmão, não pode, né, está longe. Mas dá uma bananinha para ele, assim, para ele, assim, a banana para ele, assim.
A sua vida não é um cinema. É o propósito de Deus acontecendo na sua vida. Olha, coisa de louco. Um homem para no meio do mar e coloca um cajado e o mar se abre. Tem lógica? O Vitão conta a história, cadê a Wanda? A Wanda aqui. O Vitão conta a história que ele chegou no Rio de Piracicaba, falou, já contou essa história? Já o Vitão, irmão. Ele queria. Pegou assim, Deus, abre esse mar. Tum, abre esse rio. E o rio não se abriu de Piracicaba. Vitão é louco, né? Um abraço, Vitão. Mas Deus, Ele quer realizar. Ele quer e vai realizar na sua vida. Apesar que não tem lógica. Não tem lógica. Em João 9, né, a gente vai percorrer sobre esse texto, na sua casa você pode ler. Se você puder me ajudar aí, Rafa, coloca João 9 e deixa correndo. Em João 9 conta a história de um homem cego de nascença. E Jesus tinha acabado de sair da sinagoga. E ele com os discípulos passaram pelo cego. E os discípulos perguntaram assim para si, mestre, Jesus, por que esse homem é cego? Por que ele nasceu cego? Porque ele pecou? Ou porque os seus pais pecaram? Por que ele é cego? Assim, Jesus falou assim para eles assim, não é nada disso. Não é porque os pais deles pecaram, não é porque ele pecou, é para a glória de Deus se manifestar. Fica vendo. Acho que Jesus falou assim, fica vendo. Jesus foi lá, olha que a história conta. Cuspiu no chão, fez um lodo e jogou na cara do cego, do rosto do cego. E falou assim, vai limpar no tanque de Siloé. E o homem foi. O homem foi, limpou os olhos. E quando acabou de limpar os olhos, ele começou a enxergar. Aí eu fui para várias traduções da minha Bíblia, Mateus, procurando algo que o cego tinha pedido para Jesus. Não encontra. O cego não fala nada para Jesus. O cego, ele não pede assim, tem misericórdia de mim, grita, se o Senhor quiser pode me curar. Não, ele não fala nada, ele somente está no caminho. Primeira coisa que guarda no seu coração, para você ser abençoado, para Deus querer algo na sua vida, você tem que estar no caminho certo, na hora certa. Quando o Senhor passar, assim, eu quero, Andressa, vai acontecer. Eu quero algo, vai acontecer. Porque o cego não pede nada para ele. Ele somente está no caminho. Aí a gente vai lá para Efésios 3:20, fala assim, muito mais do que pedimos ou imaginamos, o Senhor tem algo para a nossa vida. Meu irmão, guarde isso no seu coração. E você quiser pegar essa bênção, você pega aí na sua casa. Não precisa muito ficar esperneando. Se Deus deu uma autoridade do céu sobre a sua vida, sobre a sua casa, ela vai acontecer. Como nós aprendemos aqui com um irmão, aqui um pastor que pregou, falou assim comigo assim, ó. Vai acontecer. Vai. 1, 2, 3. Vai acontecer. 1, 2, 3. Vai acontecer. E bom, seu lado, fala para ele. Vai acontecer. O outro. Não importa o tempo, não importa as estações, não importa a Covid, não importa o que aconteça no nosso redor, vai acontecer. O querer, o estabelecer de Deus é um sim para nós, que as coisas que nós não estamos enxergando ainda, vai acontecer na minha e na sua vida e na vida da sua casa e que você está online também. E nós aprendemos isso com o nosso pastor. Nós temos que estar no caminho. Deus só dá algo para alguém quando Ele está fazendo. Se coloca à disposição para que Deus possa agir em você e usar você. Segunda coisa que eu aprendo com isso, com esse texto, tem que correr, irmão. O querer de Deus, ele não se explica. Se você pegar no texto, caminhando para o capítulo 9, quando Jesus cura esse cego,
Ele começa a ficar assim, os vizinhos começam a falar assim, não é esse cego de nascença que me pedia esmolas? Eu assim, não, eles só parecem com ele, mas não é ele não. É isso que acontece às vezes na nossa vida. Às vezes as pessoas não acreditam que somos nós que chegamos aonde nós chegamos. Mas Deus faz. Não tem como explicar onde Deus nos coloca. Ele somente nos coloca. E quando os vizinhos chegaram assim, não é ele, assim, não sou eu mesmo. Então nos conte o que aconteceu. E ele, se você pegar o decorrer do texto do 10 ao 34, há um interrogatório com o cego. Há um interrogatório, porque as pessoas assim, o que aconteceu com você cego? Assim, então, eu estava lá no caminho, e um homem passou, um profeta passou, fez um lodo, jogou no meu rosto, eu fui lavar e fiquei, e hoje agora eu estou vendo. Mas como isso aconteceu? Eu não sei, eu só sei que foi assim. Aí falou assim, levaram eles para o fariseu. A hora que ele chegou para o fariseu, assim, os fariseus falaram assim para eles assim, o que aconteceu? Então, eu estava no meio do caminho, e eu estava lá, passou um homem, ele fez um lodo, jogou no meu rosto, eu fui lavar e agora estou vendo. Aí no contente chamaram os pais dele, assim, chama os pais desse homem para confirmar que ele era cego de nascença mesmo. E trouxeram o pai dele. E os pais dele assim, confirmaram, não, ele é cego de nascença mesmo. Como é que aconteceu com isso? Eu não sei, os pais ficaram com medo de falar alguma coisa, eu falei assim, pergunte para ele já é maior de idade, ele pode responder por si mesmo. Aí foram de novo perguntar para ele. Eu falei assim, o que aconteceu com você? Eu falei assim, então, eu estava no caminho, passou um homem, eu acho que ele é profeta, porque ele fez um lodo, jogou no meu rosto, e agora eu fui lavar e agora estou vendo. Não contente, perguntar a quarta vez. Agora você vai dizer a verdade. O que aconteceu? Assim, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se esse homem é pecador ou não. Aprenda uma coisa, irmão. Não adianta justificar para quem não acredita. Não adianta você falar assim, eu tenho sonho disso, eu tenho sonho disso. Não adianta, guarda para você. Aí eu quero fazer isso, eu quero assim, não adianta, as pessoas não vão entender muito que você pensa, muito que você imagina, muito que você sonha, ou muito que acontece na sua vida. O nosso pastor conta a história, que ele foi na casa de um homem jantar, August. E ele chegou na casa do homem, tinha 2 carros na garagem, uma casa boa, família bonita, todos os móveis bonitos na casa. O pastor olhou e falou assim, começou a ficar assustado, assim, esse irmão está fazendo coisa errada. O pastor conhece o dízimo dele, assim, eu sei quanto ele dizima, ele não tem condição de tudo isso. O pastor jantou, não sei se você vai lembrar dessa história já, o pastor jantou, o homem ficou preocupado, que o pastor estava pensando, falou assim, pastor, o senhor está preocupado comigo? Sim, não estou preocupado, só quero uma explicação. O homem falou assim, se o senhor explicar os 5 pães e 2 peixinhos, como 5 pães e 2 peixinhos posso alimentar uma multidão, eu explico para o senhor o que acontece na minha casa. Eu não sei o que acontece na minha casa, pastor. Eu só sei que eu sou abençoado. Irmão, nós não sabemos o que acontece comigo e com você. Nós só sabemos que nós temos um Deus que intercede por nós. Nós não sabemos como acontecem os milagres na minha e na sua vida. Nós sabemos que o que é, Bianca? Que quando a bênção vem, sim, nós estamos prontos para receber. Não adianta explicar o inexplicável. Como a nossa pastora disse, que se aquele homem lá fosse da nossa igreja sede, ele ia falar assim, como diz a minha pastora Lourdes, milagre não se explica, gente, milagre se vive. Meu irmão, não adianta explicar milagre, milagre acontece na minha, na sua vida. Só abre os braços, fala assim, só abre os braços aí, você na sua casa também, abre aí, assim, Deus, eu não vou explicar milagre, eu só vou viver eles. Viva os milagres que Deus tem para mim e para a sua vida. Só viva eles. Terceira coisa. Para mim terminar. Esteja atento à voz de Deus. Quando aquele homem saiu de lá, Tiago, quando ele falou, começou um interrogatório com ele, e ele falou assim, parece que vocês querem ser discípulos deles, vocês estão tão incomodados com esse homem, parece que você quer ser discípulos dele. Os fariseus ficaram muito bravos e jogaram ele para fora da sinagoga, da igreja. Sim, você está nos insultando, será que nós somos seguidores de Moisés, não somos seguidores desse homem pecador, e eles jogaram ele para fora. Quando se ficou sabendo, quando jogaram para fora, versículo 35, olha o que eu vou ler. Jesus
ouviu que havia expulsado, foi procurá-lo. E disse: você crê no Filho do Homem? Deus é maravilhoso. Deus sempre nos procura. Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Disse Jesus: você não está entendendo a minha voz? Aquele que está falando sou eu. Vamos ver como está a tradução. E disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Para mim encerrar. Quantas escuridões o Senhor já nos livrou já? De tantos marasmos que o Senhor já nos livrou. De tantas coisas que o Senhor já colocou um fim da nossa história. Sabe o que eu entendo nessa parte? Eu entendo que Jesus falou assim para ele: acredita que eu posso fazer de novo? Acredita que fui eu que tirei você da cegueira? Você acredita que o querer e realizar está em mim? Quero que nós trazemos à memória aquilo que nos traz esperança. Quantos querer e realizar o Senhor já fez na nossa vida. E por causa que alguns ainda que nós estamos sem respostas, nós ficamos desesperados, ficamos meio sem o que fazer. É só uma fase. É só uma estação. Deus quer e vai realizar. Posso ver isso aí na minha memória agora? Eu vou falar para você. Quando Deus foi visitar Abraão e Sara, o anjo foi visitar e falou para Sara assim: na outra estação, daqui a um tempo, você vai ter um filho no colo. E ela riu. E o anjo falou assim: por que você riu? O nome vai ser Isaac. Mas presta atenção na frase do anjo. Na outra estação, você vai estar carregando um filho no colo. Talvez a estação que você está vivendo não seja o que você imagina ou aquilo que você quer que realize na sua vida. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite, como Deus falou no meu coração. Vai passar essa estação. Vai vir outra estação. E na outra estação que vier, no outro momento que vier, o querer realizar de Deus sobre a sua vida, você vai estar carregando o seu milagre, a sua bênção na mão. Talvez não seja hoje, meu irmão, talvez não seja amanhã, talvez seja na outra estação eu não sei o tempo de Deus, mas uma coisa eu tenho certeza, que o querer realizar de Deus vai acontecer na sua vida, na sua casa. Se você crer, Deus já falou com você muitas vezes. Aquele homem só ouviu a voz de Deus quando ainda ele era cego. E depois ele viu o Senhor, reconheceu a voz dele. Reconheça a voz de Deus falando para você nessa noite. Como já falou no passado, algum tempo atrás, ou nos cultos atrás. Já te deu uma palavra de ânimo para você. Deus está falando no seu coração de novo nessa noite. Em outra estação, vai acontecer na sua vida. O querer e o realizar está nas minhas mãos, e ele vai acontecer na nossa vida. Você pode ficar de pé aí? A banda toma o seu lugar. Prometi acabar 8h30, né? Vamos tentar. Nós não podemos chamar você aqui na frente. Mas se você está vivendo somente o querer de Deus ainda, o realizar ainda não, eu quero que você levante a mão no seu lugar, onde você está. Eu sei que Deus quer isso para a minha vida ali, eu sei, mas eu não estou vivendo ainda. Levante as suas mãos.
Deus, eu tenho uma promessa para a minha vida, eu tenho algo no meu coração de fazer isso, de fazer uma faculdade, de ter um emprego, de ter um cargo, de ter algo, mas ainda não está acontecendo ainda, Lê. Levanta suas mãos. Nós vamos orar por você. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é bom o tempo todo e a tua misericórdia ela não falha sobre nossas vidas. Como é bom ser tratado, cuidado, orientado pelo teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Sabemos, Deus, que nós não somos perfeitos, mas mesmo assim a tua graça nos alcança. Mesmo assim, a tua misericórdia nos alcança. Mesmo assim, nós temos alguém para clamar, alguém para pedir um socorro, alguém para pedir uma direção, e esse alguém é o Senhor nas nossas vidas. Que bom ter o Senhor nas nossas vidas. Que bom ter o Senhor em nossas vidas. Que bom nós podemos levantar nossos braços e dizer: Abba Pai, Paizinho, assim como você queira chamar Ele. Sim, que bom que nós podemos erguer nossos braços assim, clamar para um Deus Todo-Poderoso, que pode fazer muito mais aquilo que pedimos ou imaginamos. Nessa noite, Deus, nós estamos com nosso coração aberto, com nossas mãos levantadas, para dizer, Deus, que ainda nós estamos vivendo somente o querer. Queremos tanta coisa, Deus. E nós queremos algo que o Senhor não disse um dia ainda. Nós queremos algo que o Senhor nos prometeu. Nós queremos algo que o Senhor nos disse que vai acontecer. Fique tranquilo. Primeiramente, Deus nos dá força de passar por essas estações. Dá força às nossas vidas, Deus, a minha vida, a vida desse povo, a vida de todos nós, Pai, para passar por essas estações que às vezes a vida é tão dolorosa, por estações que às vezes nos machuca tanto, por estações que nos faz querer desistir, por estações que nos faz querer voltar atrás, por estações que nos faz querer assim: eu não quero mais viver o que Deus prometeu. Nos dá força, Deus, de vencer essas estações, nos passar de cabeça erguida, coração grato, e saber, Deus, oh, como é bom saber, Pai, que o querer e o realizar está nas tuas mãos. Realiza em nós, Deus, todo o seu querer, toda a tua boa vontade. Ei, quem poder, cheguei a moderar.